Bem-vindos de volta ao Dentro la História, o portal para quem ama a história contemporânea. Como prometido no nosso episódio especial da posta Dentro la História deste mês. Como prometido, para quem nos acompanha, aqui está nosso presente de Natal de 2025. Nós dissemos para vocês mandarem suas ideias para uma ucronia. E teve gente entre vocês que não mandou só ideias, mas até textos enormes, já elaborados sobre ucronias. Teve quem, por outro lado, simplesmente jogou a ideia do que teria acontecido. Isso é a base de todas as ucronias. Selecionamos duas, vou dizer. Recebemos 46, então escolhemos as duas melhores, pelo menos as mais instigantes, e aquelas que mais me estimularam. Entre todas as 46, que os outros 44 que escreveram não se chateiem. Desta vez, escolhemos estas ucronias. Não vou dizer quem são os autores das mensagens, quem mandou essas ideias. Quem fez isso com certeza vai se reconhecer. Mas vamos passar para a primeira das nossas ucronias. O que teria acontecido se a Espanha franquista tivesse aceitado o convite da Alemanha nazista para participar ativamente da Segunda Guerra Mundial, não apenas com a Divisão Azul, os famosos voluntários enviados para a União Soviética, mas de forma plena, alinhando-se ao lado do eixo, atacando as forças aliadas. Esse é um desenvolvimento. Vamos partir de um pressuposto. Ao final da Guerra Civil Espanhola, em 1939, o país ibérico está exausto, com campos devastados, cidades parcialmente em ruínas, um tecido social que precisa ser reconstruído do zero e muitos republicanos no exílio. O nascimento de um novo regime, o regime franquista. Um regime formado por uma densa rede de lealdades pessoais, de repressão, mas também pela vontade de reconstruir uma nação nessa situação. E com as forças armadas que saíram muito abaladas. A Guerra Civil. Pensem tanto na aeronáutica, mas principalmente na Armada Espanhola. A Marinha que tinha sido reduzida à metade de suas forças pela Guerra Civil. Apenas 2 couraçados, a perda de um dos 2 cruzadores pesados, e a necessidade de pedir à Itália fascista navios, em grande parte já antigos, para reforçar suas próprias forças. Isso mostra como a Espanha não estava pronta. Mas vamos tentar pensar. É julho de 1940, a França caiu, pediu paz, a Alemanha domina o continente, a Itália acabou de entrar na guerra ao lado da Alemanha. Naquele momento, Hitler parece ter o controle total da situação e, de fato, Mussolini aceita abrir mão de sua não beligerância para entrar na guerra, achando que será uma guerra rápida, uma guerra fácil. Ele está enganado. Franco não, ele não aceita, não aceita. Primeiro, porque a Espanha está devastada e precisa ser reconstruída. E para fazer Hitler entender que não está disposto a aceitar, impõe condições dificílimas. Se Mussolini tinha enviado a famosa lista do molibdênio, a lista da qual já falamos, párroco francês, territórios na África, ajuda econômica e militar e fornecimento de condições inaceitáveis. Mas o que teria acontecido se então partíssemos de algo alternativo? A Falange, o partido político de Francisco Franco, pressiona por uma guinada ainda mais autoritária, ainda mais à direita. Os oficiais mais ideologizados insistem em uma aliança estreita com o eixo, única possibilidade de revanche contra as democracias ocidentais que haviam apoiado a República, mesmo que não de forma tão intensa. E que são vistas como inimigo, junto com a União Soviética, que realmente armou a República, enviando munições, tanques, aviões e conselheiros militares. Hitler, galvanizado pelo sucesso na França, aceita apoiar Madrid com um fluxo crescente de matérias-primas e promessas territoriais que são vagas, mas suficientes para convencer Franco. A Alemanha, em troca, obtém o que sempre quis. Existe a possibilidade de contribuir. O Estreito de Gibraltar. A data da mudança, então, da virada da história. Neste caso, é 12 de outubro de 1940, quando Franco, de acordo com essa nova linha do tempo, aparece na varanda do Palácio Real e anuncia que a Espanha entra no conflito. O que implica essa decisão de Franco? A realização do que é chamado de Operação Félix, ou seja, a operação de invasão terrestre de Gibraltar, que é uma fortaleza praticamente inexpugnável. Sobretudo, é o ponto crucial para o acesso ao Mediterrâneo a partir do Atlântico e para a saída do Mediterrâneo justamente em direção ao Atlântico. Sabemos que essa operação nunca foi realizada.
O motivo é simples. Franco nunca deu o consentimento, não apenas ao ataque por parte de forças espanholas, mas nem mesmo à passagem ou trânsito de forças alemãs pelo território espanhol. Então, na nossa linha do tempo alternativa, de dezembro de 1940 a janeiro de 1941, um corpo de expedição hispano-alemão com 6 divisões atravessa a península e vai atacar Gibraltar. As defesas terrestres de Gibraltar são sólidas, mas não podem receber suprimentos constantes, porque a Marinha Real está envolvida em muitos frontes. Em 2 de fevereiro de 1941, ocorre a queda de Gibraltar, a primeira desde 1704. É uma notícia que abala a opinião pública em Londres, mas também em Washington, onde se observa a evolução da situação europeia com crescente preocupação. Por outro lado, com Gibraltar nas mãos do eixo, a Inglaterra tem dificuldade para abastecer. Malta tem dificuldade para abastecer diretamente suas tropas no Egito e precisa enfrentar o contorno da África pelo Cabo da Boa Esperança. As linhas de abastecimento estão tremendamente alongadas. O controle do estreito influencia o equilíbrio no norte da África. Não só a Espanha, depois de tomar Gibraltar, também posiciona forças na África. Forças terrestres enviadas em apoio ao Panzerarmee África de Rommel. Mesmo mal equipada, a força expedicionária espanhola ganha experiência em campo e pode oferecer algo a mais em termos de recursos humanos utilizáveis nos campos de batalha. No verão de 1941, com os suprimentos chegando através de um Mediterrâneo mais controlado, o eixo consegue empurrar os ingleses até Alexandria, no Egito, portanto, além de El Alamein. E tudo parece poder mudar. O problema é que a Espanha, se decidir entrar na guerra, faz isso a um preço muito alto. O país não possui capacidade industrial para sustentar um conflito moderno. Não tinha essa capacidade antes da Guerra Civil. Imagine depois. O racionamento de alimentos se torna um grande problema nas cidades. As filas para o pão aumentam e o mercado negro prospera. A produção agroalimentar diminui porque há menos mão de obra, há menos recursos disponíveis. E, portanto, o produto agrícola sofre com isso. E se por um lado o regime, pressionado pelo clero, vê a guerra como um dever nacional, nas zonas mais pobres da Espanha, o descontentamento começa a se fazer sentir. Claro, a falange pode contar com um instrumento de repressão, um instrumento de controle. Ferro, o punho forte contra o descontentamento e protestos. Porém, há risco de nova ruptura. E quando Hitler lança a Operação Barbarossa, em junho de 1941, isso também faz parte da linha histórica clássica. Franco decide enviar outro contingente para a frente oriental. E não são apenas voluntários falangistas, como na nossa linha do tempo, mas sim um verdadeiro corpo de expedição. Diversas divisões suficientemente armadas. Divisões que são empregadas principalmente na Zona Norte, aquela do cerco de Leningrado. Os espanhóis se mostram fanáticos em tudo isso. Falam de uma nova cruzada contra os bárbaros bolcheviques, os sem Deus. Mas, quando o nosso quadro volta à linha clássica, ou seja, o ataque japonês a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, está claro que a própria América considera a Espanha um aliado direto do nazismo e, portanto, um potencial alvo estratégico. As primeiras medidas são de caráter econômico. Os Estados Unidos impõem um embargo total sobre petróleo e produtos agrícolas, o que provoca um colapso no sistema agroalimentar espanhol. A partir desse momento, a Espanha passa a depender indiretamente da Alemanha para tudo o que diz respeito à alimentação do povo e estamos próximos do colapso. Em 1942, Alexandria do Egito segue sob controle inglês. Com apoio americano, os ingleses contra-atacam e as linhas ítalo-alemãs recuam. E, como na nossa linha do tempo clássica, Rommel é obrigado a recuar. Enquanto milhares de espanhóis ficam presos nas areias da Líbia, apenas algumas unidades conseguem embarcar de volta para Almeria. Com a Operação Tocha, o desembarque anglo-americano no Maghreb, os aliados, além de libertar Casablanca e Oran, com a rendição das forças francesas, podem mirar diretamente em Gibraltar. Com a perda da África, os aliados deixam de focar na Itália e passam a mirar na Espanha. Isso se torna o ponto fraco do eixo. A Espanha está isolada, pobre e fraca. Em 9 de julho de 1943, enquanto na Sicília, de qualquer forma, a Operação Axi, que na nossa linha do tempo é algo reduzido,
feito mais para distrair as forças do eixo. No tabuleiro mediterrâneo, uma segunda grande força anfíbia desembarca perto de Huelva e Cádiz. Ao contrário dos italianos, os americanos não veem os espanhóis como inimigos e prometem reconstrução e democratização. As guarnições espanholas resistem, especialmente as falangistas, mas o moral está no chão. A Wehrmacht envia reforços através da França, mas são reforços que têm dificuldade para chegar porque a logística é complicada. As pontes são bombardeadas, as linhas férreas sabotadas pelo maquis, o fluxo de reforços é muito lento. Até outubro de 1943, os aliados controlam a Andaluzia e avançam em direção a Madrid, que é evacuada. O governo de Franco retorna a Burgos durante a Guerra Civil. O erro de Franco é querer resistir até o fim. Em fevereiro de 1944, com americanos perto de Toledo e britânicos avançando pela costa, a Espanha é um país exausto. Cidades bombardeadas, campos abandonados, reservas de combustível praticamente esgotadas. A população se revolta. E onde, principalmente nas Astúrias e no País Basco, lugares onde muitos ex-republicanos haviam se refugiado, mas, acima de tudo, regiões historicamente contrárias ao franquismo. Na nossa linha do tempo, alternativa. Um golpe de mão na própria Burgos derruba Franco. Parte do exército negocia uma rendição com os aliados em troca da cessação imediata das hostilidades. Franco é preso e entregue aos americanos, morrendo na prisão em Nuremberg durante as investigações por crimes de guerra. A Espanha de 1945 não é mais um país isolado, com uma ditadura que dura décadas, um país fisicamente ocupado e economicamente destruído, mas sim encaminhado para uma república parlamentar. Os modelos das democracias liberais ocidentais. A Itália recebe menos atenção e menos recursos dos aliados, já que a principal frente do Mediterrâneo passou para a Península Ibérica. Isso permite que os alemães mantenham uma resistência mais forte e duradoura ao longo da linha gótica, prolongando a guerra na Itália por vários meses em relação à nossa linha do tempo real. Gibraltar volta a ser britânica. A França Livre retoma o Marrocos e grande parte dos territórios ocupados temporariamente pelo eixo na Europa. A intervenção espanhola muda vários aspectos. Acima de tudo, isso é um tiro no pé, pois cria outra frente aliada que acelera a queda da Alemanha. A Alemanha é forçada a lutar em muitos frontes e esgota ainda mais rapidamente seus próprios recursos naturais. A guerra termina de qualquer forma em maio de 1945, mas com um mapa político muito diferente. A Espanha é uma jovem república democrática sob supervisão dos aliados. O Mediterrâneo Ocidental, após sucessivas invasões, vira laboratório da reconstrução pós-guerra. E a Itália é a Itália! Se não for libertada pelos anglo-americanos, em acordo com os partigiani, então pode se tornar uma presa do Exército Vermelho que avança do leste e virar um satélite da própria Moscou. Ou então, um terreno de confronto entre diferentes correntes políticas, com um partido comunista muito mais forte devido à longa resistência armada. Esta é uma das duas linhas do tempo que estudamos antes de passar para a próxima linha. Vamos à nossa segunda ucronia, que nos leva ao Sudeste Asiático. O que teria acontecido se, na queda de Saigon, tivesse ocorrido o colapso do chamado efeito dominó? Provoca uma mudança épica dentro das democracias ocidentais, que veem a primeira derrota dos Estados Unidos em sua história. Mesmo dentro dos Estados Unidos, a derrota no Vietnã dói porque coloca em dúvida todo um modelo, o modelo americano. Mas o que teria acontecido se os Estados Unidos tivessem vencido a guerra no Vietnã? Não! Vocês já se perguntaram isso? E nós elaboramos uma história alternativa. Nossa história alternativa começa em outubro de 1972, quando as forças americanas apoiam de forma constante o exército da República do Vietnã do Sul, que, com uma contraofensiva que nós chamamos de Liberty Storm, atinge mortalmente a trilha Ho Chi Minh, a rota de abastecimento que, passando pelo Laos e pelo Camboja, leva munições, armas, suprimentos e tropas frescas para o sul, para atacar diretamente o território onde também lutam os americanos. A trilha, constantemente atingida por novas técnicas de reconhecimento por satélite, está paralisada. Além disso, as forças do Vietnã do Sul cruzam a fronteira e invadem o norte.
O resultado prático é que estamos exaustos, aceitam cessar fogo sem condições e assinam um acordo que sanciona de fato a reunificação do Vietnã sob um governo pró-Ocidente apoiado política e militarmente pelos Estados Unidos. E o que esse cenário alternativo provoca? Vamos olhar para os Estados Unidos em 1973. A vitória no Vietnã vira o humor nacional como uma omelete. Nesta linha do tempo, o escândalo de Watergate assume proporções muito mais restritas, limitadas. Nixon, forte do enorme capital político derivado do sucesso asiático, consegue conter as críticas vindas da opinião pública e apresenta o escândalo como uma tentativa de seus inimigos de diminuir a maior vitória da América desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Congresso, que está atordoado com esse triunfo, lhe concede uma margem de manobra muito maior. O Partido Republicano, galvanizado, se recompõe em torno da ideia de uma América líder do mundo livre. A ala isolacionista do partido segue marginal. Os neoconservadores surgem antes do seu tempo, quase 30 anos antes da presidência de Bush Jr., encontrando em um Vietnã pacificado o laboratório ideal para sua doutrina de democratização assistida, ou melhor, democratização forçada. E a mosca, a vitória americana no Vietnã cria uma fissura profunda naquela imagem de infalibilidade estratégica que a União Soviética vinha sustentando desde 1945. Para nós, foi um dos símbolos. A capacidade do Oriente de apoiar revoluções anti-imperialistas já era conhecida, mas agora é impactante. A tomada da capital comunista pelo Vietnã do Sul e americanos levanta dúvidas entre movimentos marxistas globais. Os protestos estudantis no Ocidente, que na nossa realidade ganham novo fôlego na resiliência vietnamita, aqui desaparecem. Brezhnev, preocupado, acelera os programas de modernização militar, aumentando a pressão sobre uma economia que já é frágil. A liderança soviética, naquele momento, entende que a força americana revigorada poderia atrair novos aliados para o campo ocidental, novos interlocutores. Pelo menos como, por exemplo, a China, que já é desconfiada em relação a Moscou, já rompeu há tempos com a União Soviética e que intensifica os contatos com Washington. 3 anos antes de 1979, a China, derrotada pelo Vietnã do Norte nesta linha do tempo alternativa, vê Pequim interpretar os eventos como um sinal claro. O poder americano nos Estados Unidos, na Ásia, é direto. O Mao, já doente, ordena que seus diplomatas acelerem as conversas com Washington e Kissinger aproveita a oportunidade para criar uma triangulação ainda mais vantajosa. Estados Unidos de influenciar direta e indiretamente os primeiros debates internos sobre as reformas econômicas. Não é uma abertura total, vamos deixar claro, mas a pressão ideológica antissoviética leva a China pós-Mao a buscar um caminho mais rápido para a modernidade. E no Sudeste Asiático, o que ocorre lá? A vitória no Vietnã transforma o Vietnã em quase um satélite dos Estados Unidos. Eles investem, porque investem em infraestrutura, educação, indústria leve. O Vietnã se torna um laboratório de manufatura para os Estados Unidos. Mas não só ele. A Tailândia, já pró-americana, vira centro logístico e comercial. A Indonésia, antes líder do terceiro mundo, se aproxima mais de Washington, mas mantém independência estratégica. As Filipinas, com forte presença americana desde a Guerra Hispano-Americana, no fim do século XIX, decidem sediar conferências regionais. Chamado de liberal asiático, um modelo inexistente. E na Europa, o que significa essa possibilidade de vitória americana no Vietnã? França e Alemanha Ocidental, apesar da autonomia diplomática, tratam a União Soviética com mais cautela. Brandt, o chanceler, continua com sua Ostpolitik, mas agora com bases menos otimistas. A OTAN renovada obtém aumento geral nos gastos militares. A percepção comum é que, ao derrotar um exército apoiado por Moscou, os Estados Unidos podem mudar o equilíbrio global a favor do Ocidente. O Reino Unido aproveita o efeito Vietnã para manter sua presença residual nos territórios ultramarinos e reafirmar aquela relação muito particular com Washington, um laço muito estreito. Mas uma eventual vitória americana nos Estados Unidos mudaria o cenário.
Em 1973, ocorre a Guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio. E sabemos como foi. Sabemos que Israel, depois do primeiro momento de desorientação, devido à surpresa do ataque concentrado, logo se recupera e passa para a ofensiva. O papel dos Estados Unidos torna-se ainda mais decisivo neste caso. Os Estados Árabes, ao observarem a capacidade de projeção americana na Ásia e o fracasso soviético em apoiar efetivamente os vietnamitas, consideram cada vez menos conveniente comprar armamentos de Moscou e receber de Moscou seus conselheiros militares. Aliás, a Arábia Saudita, que sempre foi pró-americana, propõe acordos energéticos mais estáveis para evitar interferências americanas excessivas. Portanto, não há a famosa crise do petróleo de 73. O vínculo entre o petróleo e o dólar se fortalece de maneira decisiva, estabelecendo as bases para uma economia dos Estados Unidos ainda mais sólida. Também na América Latina se vêem repercussões. Pensem no Chile de Allende. Ele investe mais recursos na Operação Condor. O golpe de Estado de 73 acontece, mas com uma presença americana mais evidente. Não é mais preciso se esconder atrás da face de Pinochet. E a União Soviética? A União Soviética entra em crise antecipadamente. Aquela crise que vimos nos anos 80, o Afeganistão, conhecido como o Vietnã Soviético. Chernobyl. Tudo acontece antes, porque com uma superioridade americana, considerada já esmagadora na intervenção no Afeganistão, em 79, o Politburo fica dividido. Uma aventura no coração da Ásia Central pode ser devastadora. A intervenção é adiada, depois reduzida e, por fim, abandonada. Essa perspectiva também altera a percepção da corrida armamentista nos anos 80, sem um envolvimento direto no Afeganistão. A economia soviética está em crise de qualquer forma, mas é uma crise mais longa, mais diluída ao longo do tempo. Por que não há necessidade de uma superprodução? Quando Reagan, por outro lado, chega à presidência dos Estados Unidos, sua visão de paz através da força encontra um país que está pronto para apoiar essa receita. Os investimentos militares aumentam mais rapidamente com mais financiamento. Washington também tenta corrigir as relações com governos hostis, especialmente na América Central. Pensamos na Nicarágua de uma forma diferente em relação à nossa linha histórica. O Vietnã, por outro lado, torna-se um Vietnã unificado republicano. Um caminho complexo, um país que se torna um polo manufatureiro semelhante à Coreia do Sul. Mesmo na nossa linha do tempo, o Vietnã unificado pelo norte virou polo manufatureiro, mas de baixíssimo custo. Na nossa Ucrânia, a história é um pouco diferente. A Guerra Fria não acaba com o colapso da União Soviética em 1991, mas com a lenta perda de autoridade do regime soviético. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobrevive ainda por um tempo, mas está politicamente enfraquecida. As repúblicas bálticas e a Ucrânia buscam sua própria autonomia nos anos 80, não em 90, encorajadas pelo Ocidente. A dissolução é inevitável e deve ocorrer alguns anos depois, por volta de 94 a 95, de maneira mais gradual e com menos conflitos internos. Na nossa linha do tempo alternativa, qual seria o legado de um Vietnã nunca perdido? A hegemonia dos Estados Unidos duraria mais tempo. Haveria um fortalecimento da OTAN e uma abertura acelerada da China. Parcialmente. E uma Guerra Fria que dura um pouco mais, mas termina de forma menos traumática. Claro, seria bom de certo ponto de vista se as coisas tivessem acontecido assim. Ou pelo menos seriam evoluções interessantes, mas não foi o que aconteceu. As Ucrânias servem justamente para isso. Eu me despeço, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e os convido a acompanhar nossos próximos conteúdos. Se vocês quiserem sugerir outras ucronias, ou quiserem reapresentar as suas ucronias, pensando que sim, este exercício foi interessante, mas ainda falta alguma coisa. Gostariam que eu falasse de outros temas? Escrevam para mim e, quem sabe, no próximo Natal teremos novos presentes para vocês.